Tu conhece um filme chamado Pecadores? Esse filme de 2025, dirigido por Ryan Coogler, ele foi baseado, né, nas experiências de vida aí do avô e do tio do próprio Ryan, né? Além disso, o filme tem tá sendo muito cotado aí pela crítica, né? Provavelmente vai entrar no Oscar, né? 2026 e tudo mais. Ele tem uma trilha sonora maravilhosa, né? Sempre baseada no blues, porque o filme ele exalta exatamente esse gênero de música, né? Eu particularmente amo, né? Sempre que a gente pode aqui em casa a gente vai ver algum show de blues e tudo mais. Até porque o blues é um estilo musical maravilhoso, lindo demais. Vocês não conhecem, né? Existem aí inúmeros é, artistas nessa área aí, né? Brilhantes, né? E o filme ele fala exatamente muito, né, sobre essa questão desse gênero musical, né? E o filme ele também, né? Ele fala muito sobre a questão racial, né? Sobre racismo, sobre segregação, a questão da escravidão, né? Toca muito sobre esses pontos, né? Ele é muito para falar sobre essa questão importante, né? Dos negros, né? Principalmente num tempo desse que a gente vive aí com um doido lá nos Estados Unidos, né? Enlouquecido aí, praticamente acabando aí com a própria nação dele, né? Que eu particularmente tô nem aí, né? Porque ele fez por merecer. E como é que se diz? Aqui no Brasil também, né? A gente vê aí o pessoal defendendo um humorista, né? A gente pode botar bem muitas aspas, que faz piada, né? Com um negro, né? Acha lindo, maravilhoso, zombar de todas as minorias, né? E que as pessoas defendem, né? Acham isso maravilhoso, né? E é um filme assim que é muito essencial, né? Seja para qual for a época, até porque o racismo ele nunca deixou de existir, o racismo ele sempre teve muita evidência e isso é deprimente, né? O racismo só por si, né? Só esse termo ele já é um horror, ele já é o terror e o filme é justamente para falar sobre isso. É um filme que mistura western, né, e também terror, justamente para falar aí como se o racismo, né, fosse a parte mais tenebrosa, fosse uma questão tão horrível, né, que é muito mais de terror do que qualquer outro filme de terror que você possa imaginar aí. No filme a gente vê muita representação dos vampiros, né? Esses vampiros eles funcionam ali para serem, né, como se fosse a supremacia branca, né, como se fosse uma instituição, né, contra os negros, né, tanto que eles são contra os centros, né, de cultura negra, né? Eles tentam destruir, né, o clube de blues lá, né, que é criado. E é um filme que ele vai estar sempre, né, aí em evidência aí como tantos outros que a gente vê, né, tantos outros que eu já falei aqui no canal para vocês. E o diretor, né, ele conta que ele resolveu se inspirar contando colocando o filme, né, para poder se aproximar aí dos ancestrais dele, né, de tudo que eles já passaram no passado e tudo mais, porque o avô dele ele morreu muito antes dele nascer e ele deixou uma casa para eles, né, que eles cresceram e ele cresceu muito próximo do tio dele, do James. O James ele contava muitas histórias do Mississippi, né, sobre a saudade que ele sentia de lá e tudo mais e ele ouvia muito blues, né? Então o Ryan ele cresceu ouvindo isso, né? Ele disse que isso fez muito assim moldou muito a questão dele, né? Então, isso aí, né, fez com que ele tentasse emergir aí no filme para tentar trazer essa história aí, né? Tentar ficar próximo da figura do tio dele. No filme, a gente conhece os gêmeos, o Fumaça e o Fuligem, que eles vêm aí, né, retornam para a cidade natal deles, fugindo aí de certos traumas, tentando recomeçar, né, eles querem criar um clube de blues e tudo mais, e eles tentam levar para esse clube o primo deles, o Sammy, né, que sabe tocar muito bem e tudo mais, mas ao mesmo tempo eles começam a ser perseguidos por forças do mal, que são esses vampiros, e acabam trazendo traumas horríveis aí da vida deles, né, que eles vão ter que saber lidar com isso. Para fazer esses gêmeos, o diretor ele se inspirou em amigos dele de infância, né, que eram gêmeos idênticos, andavam sempre juntos, e ele achava isso muito interessante.
E o filme, como eu falei, né, ele é sempre muito essencial, seja em qual for a época, por causa dessa questão de racismo, né, porque eu não sei se vocês sabem, o filme ele se passa nos anos 30, em plena época das leis Jim Crow, né, que foram as leis aí da segregação racial, né, lá nos Estados Unidos. Eu já falei muitas vezes sobre a segregação aqui, já falei, fiz toda uma trajetória dela em diversos outros filmes que eu já falei, mas resumindo bem, a segregação ela foi um período, né, da história ridículo, horrível, em que os negros eles precisavam se separar dos brancos, né? Eles tinham praticamente um lado só deles. Eles não podiam frequentar banheiros públicos, beber nos mesmos bebedouros dos brancos, ter casamentos interraciais, etc. Um monte dessas leis podres, né? E aí, essa lei ela foi baseada num personagem chamado Jim Crow, que foi criado por um humorista, outro humorista, né, chamado Rice, né, lá nos Estados Unidos. E o Rice, ele criou, né, um negro, né, que era um personagem preguiçoso, sujo, e através desse negro, né, chamado de Crow, ele simplesmente falava mal da vida dos negros, que os negros eram preguiçosos, que a cultura deles era uma porcaria, entre tantas outras coisas, né? E o personagem fez tanto sucesso que se tornou aí as leis, né? Uma coisa assim que você fica abismada, né? Mas coisa dos Estados Unidos, né? E o filme ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre essa questão da segregação, cita a questão das leis e tudo mais, né? Fala muito também da questão da Ku Klux Klan, né? Que é aquele grupo de direita que a gente conhece até de extrema direita, como sempre a extrema direita, né? Sempre metido em tudo que é maravilhoso aí para a história, né? Maravilhoso. E o Ku Klux Klan, ele é um grupo de extrema direita, né? Feito pelos podemos chamar dos cidadãos de bem de hoje em dia, né? Que naquela época eram simplesmente brancos que queriam purificar a sociedade estadunidense, né? E eles tinham toda aí uma medida de forças extremistas, né? Eles eram contra qualquer grupos minoritários, principalmente os negros, claro, né? E eles eram bem aquele lema Deus, Pátria e Família que o Popcorn Ice Cream and Cereals, né, usa até hoje, né, e o povo que segue ele, que é um termo, né, da ação integralista brasileira, que nasceu aqui no Brasil nos anos 30, né, pelo famoso Plínio Salgado, né, que o nosso ex-presidente aí, infelizmente meu, né, mas os outros aí, adorava, né, exaltar. E o filme a gente conhece, né, o Semi, que é o primo do Fumaça e do Fuligem. E quando os gêmeos retornam, né, eles vão atrás do Semi, que é um menino criado dentro da igreja evangélica e tal, aquela coisa muito tradicionalista e tal. Mas o Semi, ele é louco para tocar, né? Ele toca muito bem, tudo, ele adora música, adora blues. E ele termina seguindo aí no caminho, né? Contra toda a vontade do pai dele, ele vai tocar nesse bar, né? E encarna esse sonho aí junto com os primos. E eles alugam um galpão, né, os gêmeos, de um cara que é simplesmente da Ku Klux Klan, né? E o cara tá até eles assim, mas no final das contas o cara tinha todo um plano, né, de tentar matar eles no auge do show que ia ter, né, dentro desse clube de blues e tudo mais. E quando eles criam o clube de blues, né, eles proíbem a entrada dos negros e dos negros não, dos brancos, né? Branco lá não pode entrar de jeito nenhum, até que no auge lá da festa, né, começa a bater lá na porta um trio lá que é puro mal, né? E a gente descobre com o passar do tempo que são vampiras, né? Porque vocês sabem que os vampiros têm aquela coisa de pedir com licença para tentar entrar no local, né? Eles não entram sem a permissão. E aí começa todo desencadear, né? De dentro do filme, os vampiros querem tentar pegar todos os negros, os únicos que eles querem tentar poupar é o Semi, porque o Semi ele toca muito bem, né? Então, o principal vilão dos vampiros, ele acha que o Sammy tem uma conexão da música com o além e ele quer isso para poder tentar aí se reconectar, né, com os ancestrais dele. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e, por favor, racismo jamais. Até a próxima.